Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do tempo no qual você escolheu ouvir este podcast. Nós estamos começando hoje o episódio número 2 do quadro Sua História na Escola. E nós temos aqui presente a Bibiana da Silva, Érica da Luz e Tainá Maria, estudantes da URGS, e o nosso editor técnico, Patrick Colvara. E nós vamos conversar hoje sobre o grupo Aprendizagem e História como arte de criar encontros alegres. A ideia, então, é explorar um pouco sobre as experiências em ensino de história e outros tipos de experiências envolvendo a aprendizagem histórica, práticas escolares, grupos de pesquisa, leituras, referências. Então, eu já vou fazer aqui a primeira pergunta para a gente iniciar o nosso bate-papo. Então, eu queria saber de vocês, qual é a formação de vocês específica, em que momento da formação que vocês estão, para a gente conhecer um pouquinho de vocês aqui. Olá, sou Bibiana, sou formada em História pela URGS, me formei recentemente, final do ano passado, né, 2022, e acabei de ingressar no mestrado em História também na URGS. Nem comecei as aulas ainda, então é bem recente. Minha área de pesquisa, assim, né, é em História Oral e populações originárias aqui do sul do Brasil, né? Mas, em específico, assim, no meu TCC, eu trabalhei com a comunidade Xoclen Conglui, de São Francisco de Paula, que atualmente está em um processo de retomada territorial lá, né, no nordeste do Rio Grande do Sul. E, por enquanto, é isso. Legal. Érica? Olá, eu sou a Érica. Eu estou no final da graduação em História também, pela URGS, e eu estou pensando em seguir na área de ensino de História, pesquisando um pouco sobre as múltiplas perspectivas de ensino, pensar a interculturalidade dentro do ensino de História na sala de aula. Legal. Bom, gente, tudo bem? Primeiro agradecer o William, o Patrick e as gurias. Meu nome é Tainá, sou graduando em História da Arte, agora estou finalizando o curso também. Já cursei História Licenciatura na URGS, fiz 6 semestres, e aí passei para História da Arte, também na URGS, que é onde eu me encontro agora. Também tenho planos de continuar a pesquisa atrelando arte e educação, então futuramente talvez pretendo ingressar num mestrado que junte as duas coisas. Legal, gente. Bem interessante, assim, nesse momento inicial, a gente conhecer um pouco, né, da formação de vocês. O podcast, ele tem essa perspectiva de trabalhar, discutir questões voltadas para o ensino de história, mas a gente sabe, né, que é importante outras discussões que são propriamente da história, como ciência, as metodologias de pesquisa, de análise, porque tudo isso cruza o ensino de história na escola, em outros ambientes, né, formativos. Então, eu acho bem interessante, inclusive, essas perspectivas, né, da história da arte, né, alguém que trabalha, né, com história oral, alguém que trabalha, né, com educação. Eu acho que pode, as discussões e os debates que vocês fazem podem contribuir bastante para pensar as práticas de ensino de história, né? Então, bem interessante. E bem legal que vocês aceitaram, né, fazer essa conversa sobre o grupo de pesquisa que vocês estão inseridos, tá? Eu já vou passar para o Patrick, então, para ele dar sequência às questões. Então, gurias, eu queria saber se na vida acadêmica de vocês, se vocês participaram de algum grupo de pesquisa, um PIBID, uma residência pedagógica, algum grupo de extensão, né, no geral. Eu fiz parte do PIBID no início do curso, assim, né? Hoje a história na URGS não está mais atrelada, né, ao PIBID,
Mas na época eu fiz parte, inclusive eu e a Tainá éramos colegas também, né? No PIBID a gente fez um trabalho, desenvolveu um trabalho no Colégio Estadual Coronel Emílio Massot, aqui em Porto Alegre. E a gente fazia uma oficina de gênero com uma turma de terceiro ano, assim, foi bem desafiador por ser início do curso, assim, né? Para mim foi bem, enfim, aprendi bastante. E depois eu fui monitora no Colégio de Aplicação da URGS, com o professor Edson Anthony, na disciplina de Estudos Latino-Americanos. Então, eu entrava em sala de aula com o 8º, 9º ano, e com o 2º ano do ensino médio também. Enfim, daí tem o grupo de pesquisa, né, do que a gente está falando, Aprendizagem e História como Arte de Criar Encontros Alegres, que foi o último grupo ao qual eu estive atrelada, assim. E é isso. Legal. Bom, como a Viviana falou, o curso de História não tem mais o projeto do PIBID, né? E quando eu ingressei no curso já não existia mais, então eu não tive essa experiência. A minha experiência dentro da sala de aula, através do curso e da universidade, se deu pela monitoria na aplicação, que eu fiz ano passado. Eu fiz a monitoria com o professor Marcelo Giacomani, então eu acompanhava eles nas turmas de 6º e 7º ano, e também acompanhei um pouco do ensino médio com o professor Vanderlei. E foi essa experiência assim, de sala de aula, fora os estágios que a gente também traça durante o curso, e sempre tentando puxar para essa questão de trabalhar as múltiplas perspectivas dentro da sala de aula. Bom, como a Viviana falou, a gente foi colegas de PIBID, PIBIDianos. Acho que Acho que a Tainá trancou. Travou um pouco. Mas logo ela já consegue, acho que ela consegue entrar aqui na sequência e ela pode dar sequência, né, ao que ela estava falando antes, tá? Eu acho que a gente prossegue aqui na nossa pauta, né, para a gente encaminhar as discussões. Então, assim, acho que bem interessante conhecer esse envolvimento, né, de vocês. Acho que a Tainá voltou. Ai, gente, desculpa, minha internet está meio louca hoje. Não tem problema. As gravações são assim mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. Tá, Pode retomar então, Tainá, tá? Mas é o que eu estava dizendo, então teve essa experiência com o PIBID, que é uma pena que houve todo esse desmonte, né? Na época que a gente já fazia o PIBID, já existia essa possibilidade de acabarem, então teve várias também mobilizações dos estudantes para que o PIBID tivesse uma continuidade, uma pena que isso não aconteceu em História, porque era uma experiência, acho que muito necessária para todo mundo que é da licenciatura. E aí depois eu acabei participando de um outro projeto que se chamava, um grupo de pesquisa chamado GEDAP, que era um grupo de pesquisa em Estado, Democracia e Administração Pública, que se dava lá na Escola de Administração Pública da URGS, e que também era um grupo bem interdisciplinar, porque na época a gente estava muito envolvido com ocupações urbanas, então também tinha um grupo bem extenso, assim, de pessoas de várias áreas, assim. E eu ainda participei do grupo quando eu estava na História. E agora, na História da Arte, então, estou fazendo parte do grupo Aprendizagem e História, como criar encontros alegres, né? E também participo de um cineclube, que é o Cineclube Rede Lerra, que é uma junção assim de várias estudantes de História da Arte da América Latina. Ainda não está institucionalizado, mas a gente está buscando isso, mas como envolve pessoas da América Latina toda e diversas universidades, a gente ainda está tendo alguns percalços, mas está mais informal, assim. Mas a gente está com o projeto já há mais de um ano, fazendo encontros online para Cine Debate, e que também é uma coisa bem educativa, diga-se de passagem, assim, a gente consegue pensar muito também as relações de história da arte com escola, de história da arte com o ambiente escolar, e é isso, assim, acho que dos grupos que eu lembro agora são esses. Legal, Tainá. É bem interessante você pontuar nessa questão da história da arte. A gente sabe que, por exemplo, nesse momento, as disciplinas de ciências humanas, que compõem, né, as linguagens, ciências humanas e ciências sociais, elas
têm sido atacadas, né? Então, vem sofrendo aí a redução de carga horária, né? Mas a gente, claro, elas ainda permanecem nos currículos, né? Mas sempre a gente percebe uma tentativa dos currículos de suprimir essas disciplinas que têm esse caráter humanístico. Então, a gente sabe quanto é importante a questão da arte, tudo que envolve a arte para a formação dos alunos. E claro que matemática e outras ciências são importantes, mas essas disciplinas que trabalham eminentemente com reflexão, com o lado afetivo, com o lado emocional, são importantes de serem valorizadas. E eu acho que as discussões que você participa, os grupos que você participa, têm esse potencial de trazer, de salientar a importância. Eu acho que para o futuro, né, em outras etapas, pode ser uma boa contribuição, né? Só para a gente destacar. Bom, gente, dando sequência aqui ao nosso bate-papo, eu queria que vocês comentassem, então, o tema central, né, da nossa conversa e que originou o convite para vocês, sobre as experiências de vocês e aquilo que mais tem marcado vocês no grupo de estudo Aprendizagem História como Arte de Criar Encontros Alegres, que é um grupo de pesquisa aí da URGS, que é, enfim, coordenado pelo professor Nilton, mas acho que vocês podem falar um pouco mais sobre ele. E passo de novo, né, para a Bibiana falar um pouco sobre contextualizar, enfim, o que você achar importante, tá? Então, o grupo é coordenado pelo professor Nilton Mullet Pereira, né, vinculado à História e à FACED, né, o Departamento de História e a Faculdade de Educação da URGS. E eu vou dar uma introdução, assim, do que é esse grupo que leva um nome gigante, do que a gente fala sobre, né? E nós temos 3 eixos teóricos, assim, né? Primeiramente, se trata de um laboratório, assim, de pesquisa sobre uma troca de experiência entre experiências docentes, assim, em sala de aula e um laboratório de criação de atividades pedagógicas, né? Que a gente vai colocando em prática ao longo do grupo. Os 3 eixos, assim, que direcionam o nosso trabalho, começa pelo perspectivismo ameríndio, né? Em princípio, era esse o conceito, assim, né? Perspectivismo ameríndio partindo do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Hoje a gente já deu uma escanteada no Viveiros de Castro e está ouvindo e escutando mais os pensadores e escritores, artistas indígenas, né? Como Ailton Krenak, Davi Kopenawa, a Célia Chacriabá, o Jaider Esbel, enfim, entre outros, inclusive da URGS, né? Vou citar a Regiane Caigang, o Bruno Pereira. E esse é o nosso primeiro eixo de discussão, assim, que então vai ser o pensamento, a ontologia, a epistemologia originária, assim, né? O segundo eixo teórico vem do filósofo Spinoza, né, do século XVII. Ele, principalmente, assim, nesses encontros alegres, né? O que são os encontros alegres? São encontros que aumentam a nossa potência de existir, né? Ele vai falar muito sobre essa potência e é isso que a gente busca, assim, nessas atividades, na nossa troca e na criação das atividades, essa potência, assim. As gurias vão falar mais sobre isso depois também. E o terceiro ponto vai ser em torno da discussão do conceito de branquitude. A gente vai trabalhar bastante com a Ruth Frankenberg e com o Lourenço Cardoso, e outros autores também. E, enfim, esses são os eixos que vão direcionar nosso trabalho, né? Eu, como eu falei antes, estou
vinculada assim, né, à história oral e ao trabalho com comunidades indígenas aqui no Rio Grande do Sul. Meu trabalho dialoga muito com antropologia também, então, durante o grupo, assim, eu acabei me vinculando mais ao primeiro eixo, né, que seria a discussão sobre epistemologia indígena originária, né, dos povos aqui no Brasil. E vou passar a bola para a Érica. Eu acho que é isso que a Viviana falou, a questão que vem permeando agora por último, a gente está pensando bastante a partir de autores indígenas e até de autores que fazem releituras junto com autores indígenas, como, por exemplo, agora, de último momento, a gente está fazendo o estudo do livro que é... procurar o nome aqui. Que é O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomamis, que foi escrito pela Ana Limuja, mas que traz essa conversação. Não, ela não é uma autora indígena, mas ela traz muito da perspectiva indígena, né? A gente também trabalhou com A Queda do Céu, do Davi Copenau e do Bruce Albert. E, que ela falou, o nosso grupo ele trabalha com essa pesquisa teórica, só que a gente também produz atividades e leva para dentro da sala de aula como um laboratório de experiência. Então, a gente já produziu várias atividades. Por último, teve a da branquitude, que foi executada semana passada, acho, na escola argentina. A gente tem uma série de atividades que trabalha essa questão indígena, só que a gente também tenta trazer outras visões, como visões de perspectivas... esqueci agora. Perspectivas quilombolas, africanas, para tentar mostrar para os alunos que, até para tentar desmistificar aquela história, desmontar a história europeia que a gente tem concebida dentro da sala de aula, mostrar outras perspectivas e outras formas de ensinar a história para eles, não negando a história europeia, mas mostrando para eles que tem outros pontos, outros autores que podem ser trazidos para dentro da sala de aula, e até muitas vezes trazendo identificação para eles. Tem na questão afro, tem muitos alunos que acabam se identificando, principalmente quando a gente fala dos orixás dentro das salas de aulas. A gente também trabalha com diversos tipos de materiais, a gente trabalha com podcast, trabalha com vídeo, trabalha com a escuta. Então, acho que o nosso grupo é bem diversificado, assim, o nosso grupo, então a gente tenta sempre trazer um pouco de cada um para dentro das oficinas que a gente vem produzindo. Aí não sei, acho que em relação a essa diversificação dentro da oficina, acho que a Tainá vai falar um pouquinho para a gente. Bom, desculpa interromper, é que a Tainá tinha pedido. Eu tinha feito uma... Isso. Eu não sei se tem como fazer uma pausa e aí só para conectar no cabo. É que o meu computador, ele não tem bateria, sabe? Então eu teria que... Mas não sei, eu posso falar e aí se cair de novo, não sei. Tá. Pode colocar, tá? A gente dá uma pausa, assim, depois a gente edita. Isso. Tá, mas eu posso falar agora e daí talvez desligar e botar lá e voltar? Como tu achar melhor. Pode. Tá, vamos tentar. Acho que não, vamos torcer para não cair. Bom, eu acho que a gente está falando, né, dos eixos teóricos, assim, do nosso grupo, e também é importante falar que é um grande grupo, né? Nós três aqui somos as bolsistas, né? Eu, Bibiana e Érica, mas a gente também tem outros participantes que eu gostaria de mencionar eles também, que é a Amanda Gisele Rodrigues, a Fernanda Morim, o Gabriel Torelli, a Lilian Demétrio, o Marcelo Giacomini, o Newton, que é o nosso orientador, a Tanara Furtado, e acho que a partir de todo esse grande grupo, a gente foi entrelaçando também os interesses de cada um, assim, porque tem gente que é mais interessada em falar sobre perspectivismo, tem gente que é mais interessada em falar sobre questões étnico-raciais, tem gente que pega a pira da filosofia, que pega o Spinoza. A gente tem o Marcelo, que é professor lá do Colégio de Aplicação da URGS, por exemplo, que tem toda já uma trajetória sobre jogos na educação, que traz essa parte da brincadeira, né? E aí tudo isso acabou nos levando para esses eixos, que é o que a gente tem abordado até então, assim.
eu acho que tem sido uma forma muito legal assim de fazer pesquisa, porque a gente lê, a gente discute, a gente escreve, a gente faz os nossos apontamentos, né, no grupo, e aí depois a gente consegue aplicar isso na sala de aula e consegue reaprender junto com os alunos, né? Porque a gente não está lá também para ensinar ou simplesmente levar coisas e conceitos. A gente está lá para fazer esse grande debate e saber também o que eles vão trazer a partir disso, né? Acho que isso que a gente tem pensado muito, assim. Uma das coisas que as gurias também mencionaram, né? A Erika falou sobre esses outros meios, né? De levar um ensino de história que não seja só a escrita. Porque a gente vendo não só de uma educação que tem sido muito disciplinada e que a gente tem que começar a questionar, mas a gente vem também da grande falha dessa educação disciplinada a partir da experiência da pandemia, né? Em que os adolescentes já não, tanto as crianças quanto os adolescentes ficaram isolados, ficaram sem estímulo. Então, tu volta agora para a escola e é visível a dificuldade de atenção, a dificuldade de se prender num texto muito longo, a dificuldade da escrita. Então, tudo isso tem que ser trabalhado de um jeito que seja leve também, porque eles eram de um processo aí que, para nós adultos, foi muito difícil, então, quem dirá para eles? Então, conseguir sensibilizar eles a partir dessas outras formas, né, de toque. Seja a fala, a oralidade, que é uma coisa muito presente, por exemplo, na forma de se fazer história dos povos indígenas, é a oralidade, e é uma coisa que nós, enquanto brancos, também temos muito a aprender quanto a isso, dessa história oral que é muito rica, né? E que a gente tenta também trazer isso na escola, através do jogo, da brincadeira, através do som, como foi a nossa experiência através do podcast. A gente levou 3 podcasts prontos e fez um outro para falar sobre religiosidades, e aí a gente levou algumas histórias sobre a origem do mundo, né? Tanto histórias cristãs, quanto cosmologia indígena, e também histórias de religião de matriz africana, e trabalhou através do podcast. E depois as crianças podiam recontar isso da melhor forma que elas achassem. Seja num desenho, seja numa escrita, seja em fazer uma música. Teve alunos que ficaram muito animados em fazer os sons, enquanto os outros alunos iam recontando a história para os colegas. Então, é justamente de chegar nessas outras formas de sensibilidade, que não só a escrita, né, em sala de aula. E acho que a gente tem sido muito feliz, assim, nessas nossas proposições, assim. Eu acho bem interessante vocês comentando todas essas perspectivas, essas experiências. E aí só para trazer uma contribuição, a gente hoje no ensino de história, a gente tem uma BNCC e já vinha de outros currículos, aonde a história é contada dessa maneira, a quadripartite, né, história lá antiga, medieval, moderna, contemporânea, pré-história também tem, né, tem as suas divisões, mas eminentemente a história que é a história escolar, que é ensinada, é uma história que parte de uma matriz europeia. E aí o que a gente percebe, por exemplo, talvez vocês devam ter percebido também nos estágios, e eu também estive muitos anos trabalhando na educação básica, você não tem... Claro que agora os livros trazem capítulos, mais capítulos de povos originários, história africana, afro-brasileira, indígena, muito por conta dos movimentos sociais, depois da legislação que existe, que os livros precisam dar conta. Mas a gente percebe como a falta que faz esse tipo de atividade que vocês realizaram agora, essas experiências que vocês compartilharam, porque isso ajuda a quebrar essa ideia dos alunos de uma visão única de história, uma visão única de mundo. E muitos alunos ainda têm essa visão europeia ou estadunidense sobre a sociedade e desconhecem outros aspectos que formam a história de maneira geral. Eu acho que projetos como o de vocês e discussões como o que vocês fazem vêm contribuir para romper esses modelos pré-existentes, digamos assim.
né? E assim, muitos anos da educação básica, a gente percebe que os alunos não valorizam a história brasileira, não a história oficial, mas a diversidade da história do Brasil e de outros, né, tantos povos que compõem a história brasileira. Não sei se vocês têm essa mesma perspectiva, essa mesma visão, né? Mas a gente percebe isso. Essas atividades de vocês, eu agora olhando, elas contribuem muito para romper esses modelos pré-existentes. Então, acho que é uma grande contribuição, né, o grupo de vocês, assim, nesse sentido. Eu passo, tá, Patrick, para... Não sei se vocês querem fazer um comentário, né, sobre isso que eu falei. Sobre o que tu disse que meio que os alunos ainda têm essa ideia, eu acho que muitas vezes eles não conseguem expor esse conhecimento de uma outra visão da história que não seja europeia, porque eles não conseguem se sentir contemplado dentro da sala de aula. É que nem a Tainá disse, tipo, com essas oficinas a gente consegue aprender muito com eles. E a gente percebe que eles têm outras visões, só que às vezes por não se sentir contemplado da forma que está sendo exposto o conteúdo, eles não se sentem muito à vontade de falar o que eles sabem, se colocar, trazer, coisa e tal. Eu acho que essas oficinas têm servido muito para isso, a gente conseguir perceber os estudantes dentro da sala de aula também como sujeitos que constroem o conhecimento, né? Tanto é que a gente, nas oficinas, a gente nunca chega lá e fica falando, é sempre um diálogo, nunca é um monólogo. A gente está sempre conversando com eles e sempre escutando eles e percebendo as manifestações de diversas formas, seja no olhar, no se está com a cabeça baixa, mas a gente vê que está prestando atenção, muitos não se manifestam a partir da fala, mas quando a gente traz, vocês querem fazer o desenho, ou querem fazer uma escrita, ou quem sabe até através dos sons, eles conseguem se sentir contemplados e conseguem trazer o que eles sabem. Então, acho interessante isso, é que a gente falou, tipo, a história com o tempo ela vem mudando, só que aí a gente ainda não chegou onde a gente já deveria estar, né? Então, mas mesmo assim eu vejo que também os alunos eles estão mais engajados assim, tanto é que eu acho que a gente conseguiu perceber isso numa oficina que a gente fez numa escola de Alvorada, a Nova Petrópolis, que teve umas meninas acho que 12, 13 anos, elas estavam super engajadas, elas trabalharam com o grupo delas, pegou um mito cristão do surgimento do mundo a partir de Adão e Eva, e elas trouxeram uns questionamentos muito assim, como assim a Eva, não sei o que, tipo, elas foram bem firmes se posicionando e se colocando, e a gente não esperava aquilo ali, foi um negócio que a gente não achou que chegaria nesse ponto a oficina, só que foi muito interessante ver o quanto eles estão se engajando e estão conseguindo se colocar dentro da sala de aula muito a partir desses movimentos que a gente tem feito dentro da sala de aula. Muito interessante, porque vocês abrem novas possibilidades de conversas e diálogos. Eu acho que a grande, né, uma das grandes contribuições, né, pelo que eu percebo, é isso, e falta muito isso dentro das escolas, dentro das salas de aula, e também não é culpa especificamente dos professores, né, mas muito por conta da formação, né, que ela segue uma perspectiva. Então acho que esses debates são muito importantes para mostrar outras possibilidades de ensino. Passo para o Patrick, então, para ele dar sequência. Então, a Bibiana e a Érica comentam um pouco sobre as referências do grupo. E eu queria saber se tem alguma referência que marcou a experiência de vocês dentro do grupo, ou com algumas atividades produzidas. E também, se vocês poderiam comentar alguma experiência pedagógica produzida pelo grupo e vocês acham importante destacar. Embora vocês já tenham destacado algumas, né, mas podem destacar outras também mais específicas, tá? O grupo acaba indo muito em direção ao trazer o sentir para a sala de aula, né? Que quebrar um pouco com essa noção, né, dessa distinção entre o racional e o sentir, né? Unindo essas duas formas, né, de conhecer e de transmitir o conhecimento. Então, durante as oficinas, né, que a gente vem fazendo nas escolas, a gente lança muito para os alunos e alunas, né,
isso, o que vocês sentem em relação a isso, né, que a gente está apresentando? O que vocês sentem em relação a essa imagem? O que vocês sentem em relação a esse vídeo, assim, né? E eu acho que o sentir vai partir, acredito, dos 3 eixos teóricos, assim, né? E eu vou citar as oficinas que a gente fez com base numa sequência de vídeos, né? Do ciclo de estudos selvagens, que é a Flecha Selvagem. São 5 ou 6 vídeos. A gente usou um deles, que é a Serpente e a Canoa. É isso, Gris? Né? E a gente conseguiu ter diferentes experiências, porque no colégio de aplicação da URGS, por exemplo, a gente apresentou esse vídeo para uma turma de 6º e 7º ano, que era misturada, assim, né? Porque era uma oficina, de fato, no turno inverso. E a gente apresentou o mesmo material para uma turma de ensino médio no Colégio Argentina, aqui de Porto Alegre, para o 2º ano. Para quem ainda não conhece esse material, né, recomendamos muito, porque é um material muito rico, assim, não só para usar em sala de aula, né, para conhecimento próprio, assim, mas para usar em sala de aula ele vai trazer muito do que o William vinha falando sobre a quebra, assim, né, dessa linearidade do pensamento, assim, né, em atrelar causa e consequência, assim, né, passado, presente, futuro, e pensar essa lógica temporal de outra forma. O vídeo é narrado, né, pelo Ailton Krenak, e durante o vídeo a gente é apresentado a diferentes formas de conhecer o mundo, diferentes mitos de origem, assim, né, histórias de origem do mundo. E então a gente tem contato com essas diferentes formas de ser e estar aqui, né? E o que a gente lança assim para eles é isso, né? O que vocês sentem com todas essas histórias sendo contadas, assim, né? Muito também a gente trouxe a discussão da verdade, né? Então, se a gente acredita só na história, né, de Adão e Eva, né, da serpente e da maçã. Nesse vídeo que a gente mostrou, o vídeo trabalha muito sobre mitos de origem que tem a serpente como símbolo principal, assim, né, a serpente e a canoa. E aí a grande maioria conhecia a história da serpente de Adão e Eva, né? E as outras histórias, né? E aí a gente trouxe muito essa discussão. Tá, se a gente conhecia a história de Adão e Eva, significa que as outras histórias não são reais, ou, né, são crenças, ou, né? A história de Adão e Eva também entra na esfera da crença, como é que tudo isso é articulado, assim. E muitas das vezes os alunos sentem dificuldade, assim, no primeiro início de falar, porque eles estão acostumados também em sala de aula a uma outra lógica, né? É difícil, né, falar sobre o sentimento, sobre o sentir. Para nós é difícil, né? E aí para adolescentes, crianças, assim, também. Para finalizar isso que eu estava falando, a diferença que eu notei, assim, né, entre essa turma de ensino fundamental e ensino médio, que a gente apresentou o vídeo, por exemplo, acabou funcionando melhor com a turma de ensino médio, porque eles eram, obviamente, né, mais velhos, e o vídeo tem, enfim, muita informação, assim, é um vídeo riquíssimo, mas foi bem interessante, assim, uma coisa que o Newton sempre pontua para nós é que toda a discussão que a gente vai fazer com o ensino médio, ela pode também ser feita com o ensino fundamental. A gente pode trazer discussões complexas, né, para o ensino fundamental, e devemos trazer. Só que, claro, né, as dinâmicas vão ser diferentes, assim, né? Mas ambas as experiências, assim, foram muito, muito ricas mesmo. Legal, bem interessante essa perspectiva. Até deu vontade de pensar, né, como que se desenvolveu essa aula, essa oficina, porque, né, acho que foram experiências bem significativas mesmo. Bom, respondendo a questão da bibliografia, eu acho que um dos textos que a gente leu que mais marcou assim até agora foi a da Célia Chacriabá,
que é a Mansara Giz, que ela trabalha 3 momentos da educação, né? Que ela resume entre o barro, o genipapo e o giz. Então, ela meio que conta como se deu a educação do povo dela e vai traçando como é a educação do povo dela, com essa questão da educação que a gente tem por moderna. Então, ela vai trazendo e vai nos contando, assim, todo esse processo da educação. E em relação às oficinas, junto com a visualização do vídeo da Serpente e Canoa, a gente tem essa sequência de mitos, né, das serpentes, que a Viviana falou, que acho que foi a primeira oficina que eu participei, que foi no Colégio Argentino, que a gente fez com o ensino médio, que a gente, como eu disse, a gente sempre tenta levar várias narrativas para eles, dentro da sala de aula, até para ver se eles conseguem perceber essa diferença e questionar, né? Então, que nem ela falou, a gente trabalhou com a serpente arco-íris, que seria o mito de Oxumaré, a serpente e a maçã, que é do Adão e Eva, a serpente emplumada, que é sobre a criação da mitologia... É Mesoamérica, né? É da Mesoamérica, do Quetzalcoatl, e a serpente e a canoa, que é de um povo da Amazônia. E foi bem interessante ver que eles conseguiram, principalmente o grupo que pegou da serpente arco-íris, que contava o mito de Oxumaré, alguns alunos se viram assim e comentaram. E o jeito como é que se dá essa oficina? A gente apresenta o mito para eles em forma de escrita, conversa sobre um pouco, e depois a gente divide a turma em 4 grupos, né, pelo fato de ser 4 mitos, e depois eles têm que recontar esse mito para a turma da forma que eles querem. Muitos acabam produzindo desenhos, teve grupo que produziu um texto para ler lá na frente o desenho, mas chegou na hora eles não leram o texto. E teve um grupo específico dessa oficina que aconteceu na Escola Argentina, que era um grupo de gurizes. Eles fizeram uma poesia rap sobre. E eles pegaram o mito do Adão e Eva, né, da serpente e a maçã. E foi muito legal porque eles apresentaram um mito para a turma, mas eles também questionaram, assim, sabe, essa verdade que a gente tem instituída a partir da Bíblia e tal. E é muito interessante ver como eles conseguem se manifestar de formas múltiplas, assim, dentro da sala de aula. Então, acho que as oficinas, elas vêm nesse sentido, assim, deles conseguirem se manifestar e deles conseguirem se colocar mesmo, assim. Então, acho que é isso, sim. E diversas biografias que a gente tem lido, assim, no grupo, vem me contemplando bastante, porque eu leio muitos autores indígenas. Tanto é que quando o Newton me convidou para fazer parte, né, do grupo, ele falou que a gente ia trabalhar com essa perspectiva ameríndia e tal, e foi o que me despertou a vontade de fazer parte da pesquisa por causa disso, que desde o início da graduação eu entrei com esse questionamento, tá, e a história indígena? Onde é que fica? Quando que a gente estuda? Como é que a gente traz ela para dentro da sala de aula? Tem ser daquela forma estereotipada, trazer autores indígenas, não a gente não falar deles, mas sim com eles dentro da sala de aula, falar a partir deles. Então, acho que muitas leituras que a gente faz no grupo me contemplam, sim, mas esse da Célia é um texto muito curto, mas que eu aconselharia todos os professores a lerem, e principalmente os professores de história, assim, que é um texto muito curto, só que é um texto muito rico de informação. Legal, bem interessante essas suas experiências, Érica. E já passamos para a Tainá também. Bom, eu também gosto muito da Flecha. O Ciclo Selvagem, que é um projeto bem amplo, assim, tem vários vídeos, ciclos de estudo, tem uma biblioteca toda de textos do Ailton Krenak, porque é um projeto feito em parceria do Ailton Krenak com a editora Dantes. Então, é um projeto que está aí acontecendo. Agora eles estão num ciclo também sobre ancestralidade, que vai iniciar. Então, tem muito material lá que dá para ser usado para aula, assim, tranquilamente. Tanto é que é o que a gente acabou fazendo.
e acho que a gente tem vontade de fazer mais alguns ainda usando aquele material, porque a gente utilizou só um dos vídeos, né, que foi a flecha e a canoa. Mas, pensando aqui num outro texto, eu também mencionaria um texto do Daniel Munduruku, chamado Da Gênese de Veshua, que é um texto curto para um catálogo de arte, um catálogo de uma exposição que se chama Veshua Nós Sabemos, e aí ele escreveu o texto introdutório, e é um texto muito lindo também sobre a importância das histórias, né? E de como ele aprendeu a importância dessas histórias a partir daquilo que os avós dele contavam, do que a mãe dele contava, do que o pai contava, e de como isso foi importante para a constituição dele enquanto ser, né? E, enfim, acho que é um texto bem legal, assim, que a gente leu em conjunto. E também acho que uma coisa importante de trazer sobre as oficinas, assim, é que a gente tem visto que é uma necessidade, né, falar sobre isso. Inclusive, uma das oficinas que a gente fez foi um dia depois das eleições do ano passado. A gente estava super, assim, ansiosas para saber se... Enfim, a gente ia tratar sobre religiosidade, que é uma coisa que, querendo ou não, também tinha a ver com essas eleições, então a gente estava um pouco nervosa de mexer aí, né? Porque a gente sabia que podia ter alguma reação, alguma coisa. Felizmente, a gente não tem nenhuma experiência assim terrível das oficinas. Acho que a gente tem questionamentos algumas vezes, né? Mas nunca algo assim que a gente tenha que a gente tenha que intervir e falar não, passou do ponto. Nada disso. Acho que as crianças elas conseguem ir se abrindo aos poucos, assim, tem sido com bastante responsabilidade também da nossa parte em conduzir, assim, com muito respeito. Mas foi muito interessante, porque, por exemplo, foi nessa oficina que as meninas, que, como a Érica mencionou, trouxeram vários questionamentos e eram meninas de sexto, sétimo ano. E trouxeram vários questionamentos acerca de Adão e Eva, acerca das coisas da Bíblia. A gente teve uma oficina lá no aplicação, que aí acho que fui eu e a Bibiana que aplicamos sobre sobre a história do Brasil, né? E como é que os indígenas entram nessa história, né? Como é que eles aparecem aí. E aí a gente usou muita imagem, basicamente imagem, sobre a comemoração dos 500 anos da descoberta do Brasil, né? Que foi feito eventos por todas as capitais do Brasil. E aí a gente usou as fotos, teve uma fotografia que era com o Fernando Henrique Cardoso, o então presidente de Portugal, que agora esqueci o nome, e aí tinha várias, e eles estavam plantando um pé de pau-brasil, né, para comemorar. E aí um dos estudantes mesmo falou, nossa, não tem um indígena ao redor dessa foto, só tem homens brancos e uma mulher lá no fundo. E então eles mesmos foram trazendo isso, interpretando essas imagens assim. E daí, por fim, a gente teve uma imagem da Lissa Pataxó, que é uma artista indígena, e aí era uma imagem linda, assim, uma pintura com muito mato, com muita natureza, com casinhas, com animais. Aí já teve um colega que perguntou assim, mas é que aí a gente ficaria sem internet, né? Se a gente vivesse assim ainda hoje. Então tem esses questionamentos, assim, né? Que a gente vai levando, assim, mas... Deu uma travada de novo Se ela quando voltar, ela pode continuar ali a reflexão, né? Da onde ela parou. Mas, gente, é muito interessante, né? Acho que muito ricas essas experiências de vocês, né? E eu vejo, né, quanto... agora voltou, Tainá. Pode concluir, Quer terminar? tá? Não, pode aí uma coisa que eu acho importante também dizer, né? A gente fez uma oficina recentemente numa escola, e aí a professora de história de lá que nos convidou para aplicar a oficina, a gente saiu da sala, conversou um pouquinho com ela, né? Aí o professor até perguntou se ela não estava afim de continuar a formação dela e tal. Ela falou que ela estava muito afim de fazer o doutorado, mas que não tinha como fazer essa formação agora. E aí ela mencionou que ela estava dando conta de turmas de geografia, de artes, de sociologia, de tudo um pouco, além das de história, né?
Então, acho que a aplicação das oficinas, a gente está trazendo coisas que são muito recentes para serem discutidas e que muitas vezes um professor sobrecarregado não vai ter tempo de preparar toda uma aula para discutir isso. Então, acho que também está aí a importância do projeto, né? Que a gente está conseguindo elaborar planos de ensino que depois a gente ainda não sabe como, mas a gente vai disponibilizar na internet, em algum lugar, a gente vai deixar disponível todas essas oficinas, né? Para os professores também conseguirem, porque a realidade hoje da escola é que professor de história não é só professor de história, né? E por mais que tenham coisas muito urgentes para serem discutidas dentro da sala, que precisam de muito estudo, que precisam de muita atenção na hora de serem trazidas e levantadas, o professor, infelizmente, não consegue dar conta, porque tem que dar conta de muitas outras coisas. Então, isso também tem mostrado assim, a importância, né, do projeto e das oficinas. Eu acho que esses projetos, acho que você tocou num ponto bem, bem essencial, e a gente já destacou isso no episódio 1, né, quando a gente falou sobre educação inclusiva e da dificuldade que os professores têm de preparar materiais, enfim, isso já começa na formação inicial, quando você tem a escassez de debates. Mas a gente ressaltou no episódio anterior que não é culpa desses professores, né? Porque esses professores têm uma carga horária elevada, a gente sabe que muitos tentam desenvolver práticas, mas ele também envolve aquela questão de que o Estado deveria suprir com professores auxiliares, mas nem sempre tem nas escolas para dar conta de todas as turmas. Mas, assim, aí que está a importância de projetos como o de vocês, de estar atuando como oficinas nas escolas, porque, claro, nem sempre o professor consegue elaborar, mas a presença, né, de estudantes, de professores em formação, como é o caso de vocês, também ajuda a suprir parte, né, dessa demanda. Então, acho que é fundamental, né? Acho que tem professores que conseguem dar conta, outros professores não conseguem, outros professores desconhecem esse debate, porque é comum, desconhece mesmo, às vezes o professor não lembra, ou não estudou esses autores que vocês trouxeram aqui, que até um tempo não era comum ter na graduação, em projetos. Eu acho que cada vez mais está sendo ressaltado a importância disso. E eu acho que todas as experiências de vocês foram muito ricas, assim. Eu acho que a gente poderia aqui ficar conversando mais uma hora e vocês ainda teriam, né, mais experiências para compartilhar, mais referências. Mas a gente tem que ir encaminhando já aqui para o nosso final. Eu quero agradecer, gurias, tá, pela disponibilidade de vocês, né, por vocês atenderem ao convite, ressaltando que o convite partiu do trabalho que vocês apresentaram nas jornadas de ensino de História e Educação, que foi aqui na Universidade Federal de Pelotas, e eu achei o texto bem interessante, as referências, toda a experiência relatada lá. Então, quero agradecer vocês. Eu sei que para todo mundo é corrido, a gente tem nossas demandas, já está começando um novo semestre para vocês também de aulas, tá? Então, tenho muito a agradecer. E eu vou passar para vocês, tá, para as considerações finais e a gente vai fazer o encerramento aqui do nosso bate-papo, tá? Bibiana, vamos por ordem, então, né? Então, queria agradecer o William, Patrick, toda a equipe, né? Acredito que seja uma equipe maior aí do podcast Cata Eventos, é assim que fala? Cata Eventos. Isso. E foi muito bom estar aqui conversando com vocês, compartilhando, né, as nossas experiências, e até a próxima. Valeu. Obrigado. Também queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar falando e estar apresentando, que é que nem tu disse, a demanda dentro da escola às vezes não permite o professor acessar, poder construir esses materiais e esses projetos. A gente que está entrando agora ou que está saindo da graduação, ingressando nesse mundo da educação, a gente tem uma certa disponibilidade e um certo acesso para conseguir trazer isso para eles, né? Então, só agradecer pela oportunidade de poder mostrar um pouco do nosso trabalho e desse novo mundo do ensino de história que está surgindo e que está chegando para ficar cada vez mais dentro da sala de aula. Bom, gente, queria também reforçar o agradecimento.
desejar vida longa ao podcast, ao quadro Sua História na Escola. Dizer que esse é um trabalho muito importante também, né? Porque isso faz com que a gente consiga dialogar e saber o que as pessoas estão fazendo. E também dizer viva a universidade pública que nos dá a oportunidade de fazer tudo isso e transformar um pouquinho o mundo, nem que seja um pouquinho, mas é trabalho de formiguinha. Então é isso. Obrigada mesmo, William e Patrick, e toda a equipe. Obrigado. Gente, eu acho que uma coisa importante para ressaltar, o podcast ele tem esse cunho de divulgação científica. Ele é um espaço importante porque através dessa experiência de vocês, outros professores, a gente tem um público muito grande de professores que acessam o podcast, que ouvem, né? Eles vão poder ter acesso também a essas discussões e as experiências de vocês podem inspirar outras experiências, né? Eu acho que isso é a grande, né, contribuição disso que a gente faz aqui na universidade, desse conhecimento que a gente produz, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer também o Patrick. Patrick, você pode também fazer suas considerações aí. O Patrick é da nossa edição técnica, bolsista do projeto. Assim como o William comentou, eu queria agradecer a presença de vocês, ainda mais pelo horário. A gente sabe que é difícil, tem todo dia, ainda mais, e aí à noite tem que vir aqui participar de uma conversa. Achei muito interessante o projeto, como vocês trabalham, e gostei muito da questão da serpente e a canoa. Gostei, achei muito interessante. Mas, mais uma vez, obrigado pela participação e espero que vocês participem de novo, uma próxima vez, talvez, né? Tá certo. Gente, a todos que estão nos ouvindo, àqueles que ainda vão nos ouvir, muito obrigado. Divulguem o podcast Cata Eventos, que está disponível no Spotify, no Amazon e em outras plataformas digitais, e também disponível aqui no YouTube. E até o próximo episódio do Cata Eventos. Tchau.